Olá, meu nome é Alexandra e hoje eu vou explicar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a linguagem de programação Dart, tá? A minha equipe, ela é composta por mim e pelo Henrique Camargo e a disciplina ela é orientada pelo professor Roberto Ortoncelli. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o histórico, né? A história da linguagem. Ela foi criada pela Google em outubro de 2011, pela Lars Beck e Kappersland. A linguagem ela é uma linguagem multiparadigma com a proposta de substituir o JavaScript. O Dart ele foi aprovado pela ECMA. Ele ser aprovado pela ECMA é algo muito importante, tá? Porque significa que essa linguagem segue os mesmos padrões internos de funcionamento que o JavaScript, que é uma linguagem de programação aceita por todos os navegadores modernos. Em fevereiro de 2018, o Dart passou por um reboot, e surgiu então o Dart 2, utilizado para desenvolvimento no client-side para o web mobile. O reboot, né, ele tornou o Dart uma linguagem mais fluida e produtiva e também com um processo de desenvolvimento mais agradável. A linguagem de programação ela é fortemente tipada, porém, né, apesar dela ter ali a sua estrutura típica de uma linguagem orientada a objeto, ela é multiparadigma também. Dentre os paradigmas que o Dart apresenta, nós temos funcional, lógico, imperativo e orientado a objetos. Ela é uma linguagem open source, a licença dela é do tipo BSD. Foi uma linguagem influenciada pelo CoffeeScript, Go, Java, JavaScript e o C++. Programas nesse tipo de linguagem podem tanto serem executados em uma máquina virtual, quanto compilados para JavaScript. O SDK também inclui o utilitário Dart2JS, que é um tradutor que gera o código JavaScript equivalente ao DartScript. Tudo que se pode colocar em uma variável no Dart é tratado como um objeto, e todos esses objetos são herdados de uma classe chamada Object. Tá? Essa linguagem ela suporta uma variedade de auxiliadores, entre eles nós temos interfaces, classes, coleções, funções de nível superior, funções aninhadas, tipos genéricos e também a tipagem opcional. Características dessa linguagem, tá? Ela ignora espaços, tabs, linhas novas que podem aparecer ali no programa. Pode usar à vontade isso, tá? Esses espaços, esse alinhamento, essas linhas novas que surgem, só que com parcimônia, né? Com cuidado para que o seu código continue inteligível, né? Ponto e vírgula, ele é usado para a terminação dos statements. Comentários em linha são feitos com barra, barra, e os comentários em bloco são feitos com barra, asterisco, asterisco, barra. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de um código. Vocês podem verificar, nós temos aqui uma função, né, chamada imprimir inteiro, onde eu passo ali a minha variável int um número. Dentro dessa função, eu estou chamando ali para executar um print, né, para ele me trazer ali uma frase, esse um número. Depois, lá no meu main, no meu bloco main, eu declaro uma variável número, puxo essa função imprimir inteiro e retorno a minha variável que eu declarei agora recentemente número. Palavras reservadas. Assim como outros programas feitos entre as linguagens de programação, assim como outras linguagens de programação, o Dart também tem algumas palavras reservadas. Aqui nessa tabela eu trago para você algumas como abstract, assert, await, break, que são palavras que você não pode usar para mais nada no sistema ali no teu código, tá? Os identificadores. Os identificadores são os nomes dados aos elementos no programa, como as variáveis, as funções, as classes, né? E esses identificadores, eles não podem começar com um dígito, mas podem ter até um dígito ali, um número no meio dele. Não podem incluir símbolos especiais, com exceção do underline e do cifrão. Os identificadores, eles precisam ser únicos, tá? Não podem ter outros identificadores com a mesma descrição. Não pode conter espaço. Assim, ao contrário do Java, tá? O Dart ele não utiliza a palavra-chave public.
nem a protect e nem a private, tá? O identificador var, ele faz referência de tipos em tempo de compilação, ou seja, né, se eu pegar uma variável que seria uma string, ou que seria um double, ou um int, ou então um array, não importa. Se eu informar var, informar o valor dessa minha variável, ele já atribui ali, enquanto eu estou digitando, enquanto eu estou compilando meu código, ele já está atribuindo a tipagem dela automaticamente. No Dart, se um identificador ele começa com underline, ele não pode ser acessado em mais nenhum lugar, ele se torna privado naquela biblioteca, tá? Valores e tipos de dados. O Dart, como eu comentei anteriormente, né, ele é fortemente tipado, porém, as anotações de tipo dele são opcionais, porque o Dart você pode inferir com var, né, uma variável, e ele vai, em tempo de compilação, já assumir para você. Então, quais são os tipos de variáveis que nós temos? Primeiro, que não existem variáveis do tipo primitivo. Nós temos as numbers, strings, booleans, lists, sets, maps, runs, symbols, e além dessas ainda existe uma outra chamada nunclass. A nunclass ela pode ser do tipo int ou double, porém, se qualquer outra classe tentar herdá-la, vai aparecer uma mensagem de erro em tempo de compilação para você, tá? Ela não pode ser herdada por outra classe. Variáveis e constantes. Existem algumas regras para as variáveis, e uma delas é a regra dos identificadores, que eu mostrei anteriormente para você. Todas as variáveis, tá, elas são iniciadas com null, porque o Dart trabalha todos os valores das variáveis como sendo objetos, tá? Constantes. Nós temos as constantes final e a const. O que elas são, tá? São variáveis onde você atribui um valor para elas e esse valor ele não é mudável, ele não muda, tá? Ele é imutável. A variável do tipo const, ela é uma constante em tempo de compilação, e as variáveis que são declaradas com const, elas indiretamente são do tipo final, tá? E temos a constante final, que ela é uma constante em tempo de execução, e alguns exemplos são quando você faz uma request de um server que você não quer que o resultado dele seja modificado, tá? Temos ainda as variáveis e constantes do tipo pilha, também conhecido como heap, que são objetos em Dart criados usando os construtores de suas classes que ficam na pilha, como o Dart DevTools Memory. É possível ver partes isoladas dela na memória, em determinados momentos também dá para saber se há vazamento de memória ou o ritmo que está levando ali a alocação de memória. Temos também o I/O e serialização. A serialização padrão do Dart não existe, tá? Existem bibliotecas feitas para serialização, elas são feitas pela comunidade em geral, e elas podem ser usadas no Flutter. Para o I/O, já é usada a biblioteca import-dart.io. Essa biblioteca, ela trabalha com arquivos como diretórios, processos, HTTP servers, clients, entre outras coisas mais, tá? Expressões e comandos. Algumas expressões e comandos que nós temos são os operadores aritméticos. Aqui eu trago para você uma tabela com os símbolos e seus respectivos significados. Os operadores aritméticos nós temos, por exemplo, a soma, a subtração, a multiplicação, utilizadas em cálculos, né, ali para estar fazendo, às vezes, algum retorno, quando eu quero, me dê uma função que me traga a soma de dois inteiros. Eu vou utilizar um operador aritmético. Temos também os operadores de igualdade relacional, que são muito utilizados em condições, né, em relações de condição. Aqui na tabela também trago para você alguns símbolos e os significados deles. Temos aqui, por exemplo, maior que, menor que, maior ou igual a que, né, atribuição de igualdade, diferente de. Temos também os operadores de atribuição. Aqui na tabela eu trago para você também os seus símbolos, seus respectivos valores. Temos os operadores lógicos e verificação. Então, também são muito utilizados em condições como ou, e, né, se, somente se. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Os operadores bit a bit também. E, além disso, a gente entra agora
nas estruturas, né? Aí a gente tem as estruturas de decisão, como o if-else, estruturas de looping, como for, for-in, while, do while, e dentro delas ainda temos ali o break, muito utilizado no switch case, né? Tem o contínuo, tem o assert. Como o Dart pode trabalhar em diferentes plataformas para diferentes propósitos, ele disponibiliza para a gente duas soluções, o Dart Native e o Dart Web. O Dart Native ele é utilizado para o desenvolvimento mobile, desktop e servidor, incluindo também uma máquina virtual com compilação just-in-time e também o compilador ahead of time. Tá? Isso é utilizado muito para a produção de linguagem de código de linguagem de máquina. Tá? Então, o Dart Native ele compila o código de forma nativa, seja em ARM ou então em 64 bits. Já o Dart Web, como o nome já diz, o foco dele é no desenvolvimento web. Ele traz o Dart DevC, que compila o código para o desenvolvimento, e temos ainda o Dart2JS, que é indicado para a produção, tá? Podemos dizer que ele é como se fosse um JavaScript e é interpretado por qualquer navegador. Para soluções web services ou scripts de comando, a gente recomenda, né, é dito que é recomendado o Dart SDK. E para as soluções mobiles, o Flutter, que na verdade é um framework do Dart. Tá? Os frameworks mais conhecidos aqui são o Flutter, Angular Dart, Material Design, Lite, Overreact, Vue Dart, e tem outras mais também, tá? Bibliotecas. As bibliotecas também mais comuns são as de multiplataformas, as de plataforma nativa, bibliotecas com plataforma web, Aqueduct, Angel, Jaguar, e ainda a gente tem os exemplos de aplicação dessas bibliotecas, como o Google AdSense e o Google AdWords. Tá? Aqui no final eu estou deixando para vocês um link, é o dartpad.dev, que é um compilador online de Dart, que vocês podem estar brincando e conhecendo bem melhor aí a linguagem de programação. Aqui eu encerro então a minha apresentação, agradeço a oportunidade e desejo aí para vocês uma ótima experiência com a linguagem de programação Dart.